A paz do Senhor, colegas professores. Eu me chamo Larissa Wênia, sou professora da classe de adolescentes aqui do Templo Central e hoje vou comentar a respeito da lição número 10 da revista Apóstolo Paulo, o Grande Missionário. A lição tem como título o terceiro diário de viagem. Na lição anterior, nós vimos a respeito da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e agora nós vamos comentar a respeito dessa viagem, do que houve, das situações impactantes que aconteceram. Os objetivos da lição são, primeiro, ensinar os principais eventos que ocorreram na cidade de Éfeso. Segundo, demonstrar que as conversões ao Evangelho trouxeram impacto para a sociedade. E terceiro, mostrar como foi a recepção de Paulo em Jerusalém. Inicialmente, é importante nós contextualizarmos os nossos alunos a respeito da parte histórica da cidade de Éfeso. E também geográfica. A cidade de Éfeso ela ficava próxima ao mar Mediterrâneo e era um importante centro comercial. Então era uma cidade muito movimentada, era uma cidade que recebia pessoas de vários lugares da Europa e da Ásia. Então é importante explicar isso para os alunos, para que eles tenham dimensão do tamanho da cidade, da importância e da mistura de culturas que existia ali. O destaque desta lição será o período de 3 anos que o apóstolo passou em Éfeso. Tal período foi suficiente para o apóstolo notar as consequências da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, no tópico 1, o comentarista traz o título, A Parada de 3 anos em Éfeso. Então, como a lição já diz, Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso. E aí, ao longo desse capítulo, nós vamos destacar quais foram as mudanças que ocorreram, quais foram as principais operações de milagres, de maravilhas que aconteceram, que impactaram aquele espaço. Então, há um destaque aqui para o judeu chamado Apolo, que evangelizava, mas que Apolo ele falava do batismo, o batismo de João Batista, né, o batismo nas águas. E as pessoas ainda não conheciam o batismo com o Espírito Santo. E foi nessa oportunidade que Paulo impôs as mãos sobre as pessoas e através dele as pessoas foram da oração, do poder do Espírito Santo, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E até então, elas não conheciam a respeito desse batismo. E aí, o tópico vai seguindo e finaliza o tópico 1 dizendo justamente isso. O tópico 1 o capítulo 1 e o tópico 1 que diz o derramamento de poder em Éfeso, que é exatamente essa passagem que eu falei. E aí vem o tópico 2 do capítulo 1, que diz o enfrentamento de espíritos malignos. Essa é uma situação interessante que é importante nós lermos no capítulo 19 de Atos, lermos completo com os nossos alunos e pontuar esses eventos que aconteceram. Especificamente principalmente esse evento aqui, que foi a tentativa dos judeus de imitarem Paulo e imitarem os cristãos, expulsando demônios em nome de Jesus. Então eles invocavam o nome de Jesus para imitar e assim conseguir expulsar os demônios. E nessa situação específica que a lição traz, que está lá em Atos 19, 13, eles tentam fazer isso e o espírito maligno diz o seguinte: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Né? Então o espírito maligno ele confronta aqueles judeus que estão tentando se passar como cristãos. Então é um ponto que precisamos destacar. No tópico 2, que tem por tema o conflito religioso e econômico. E aí entra a questão cultural de Éfeso, a questão econômica, o desenvolvimento social que ali tinha. A cidade de Éfeso tinha um templo à deusa Diana. E era muito comum que os gregos e os romanos tivessem vários deuses. Até na lição traz uma tabela de quem eram esses deuses e qual o poder que eles tinham segundo aquelas pessoas, de qual área eles eram relacionados. Havia deusa da fertilidade, da agricultura, da chuva, do sol. Então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses diferentes. E naquela cidade de Éfeso havia um templo à deusa Diana. E a lição pontua isso, que havia uma grande movimentação religiosa naquela cidade, porque as pessoas cultuavam a deusa Diana, então iam lá fazer sacrifícios, levar oferendas, essas coisas. Então, a cidade era importante não só na rota comercial, mas também uma rota religiosa
em adoração à deusa Diana. Só que através do testemunho das pessoas que aceitavam Jesus, através da vida de Paulo, de Apolo, através da vida dessas pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, outras pessoas começaram a aceitar Jesus e outras pessoas começaram a enxergar essa deusa como algo diabólico e abominar essas práticas. Então, muitos feiticeiros, muitas pessoas que adoravam aos deuses romanos, aos deuses gregos, abandonaram suas práticas, inclusive queimando livros que o comentarista aqui até destaca que eram livros caros para a época, e abriram mão de todas essas adorações, objetos de adoração, de feitiçaria, de magia, e passaram a seguir Jesus Cristo. Então, veja o impacto do Evangelho na cidade de Éfeso. Destaque para os seus alunos que não tem ambiente difícil, onde a palavra de Deus não possa fazer morada, não tem ambiente, por mais difícil que seja, que o Espírito Santo não consiga transformar. O tópico 3 encerra a lição com o tema A Parada Final em Jerusalém, sobre a volta de Paulo a Jerusalém. Então, acontece aqui uma situação bem importante que foi destacada, que foi a falsa acusação que Paulo sofreu de supostamente ter levado um gentil para um lugar que era exclusivo dos judeus. Então, Paulo foi acusado de supostamente ter feito isso e foi arrastado para fora do templo pelos judeus, porque ele estava profanando o templo. E aí chegaram os soldados romanos e o prenderam. Então, a lição encerra com essa parte aqui, como se deu a prisão de Paulo em Jerusalém, quando na verdade os judeus só queriam uma desculpa para prender Paulo, né? Então, eles acusaram Paulo de supostamente ter feito isso. Eu gostaria de destacar também que os irmãos pontuassem aqui a respeito dos deuses que tinham nomes diferentes, nomes gregos e nomes romanos. E aí tinha Zeus, que era um deus grego, mas que na cultura romana se chamava Júpiter, era o mesmo deus com nomes diferentes. E que, inclusive, esses nomes dos deuses foram usados para nomear os planetas, né, os nossos planetas. Então, são comentários que você pode soltar na aula e perguntar qual a opinião dos alunos, perguntar se eles já sabiam, ou antes de comentar sobre isso, perguntar se eles sabem a origem do nome dos planetas. Então, são comentários que vão permitir que o seu aluno faça parte da aula. Não faça uma aula apenas um monólogo em que só você fala. Faça perguntas aos alunos, pergunte se eles têm dúvida, se eles têm alguma coisa a acrescentar, se eles discordam da sua aula. É importante que você pergunte se o aluno discorda, porque às vezes ele tem uma outra concepção e ele acha que são os pais dele que estão certos, ou que ele estudou na escola está certo. E quando ele confessa para você que ele discorda, você vai entender o porquê do seu aluno pensar assim e você vai ter a oportunidade de corrigi-lo se for o caso. Então, dê sempre espaço para os seus alunos falarem, que é para você saber, inclusive, o que eles pensam e se o que eles pensam está de acordo com a palavra de Deus. Então, esses são os meus comentários a respeito desta lição. Que os irmãos tenham uma aula abençoada no domingo. Fiquem com Deus.